vai fazer? Quem vai fazer? Adivinha? Eu farei então. Busquemos neste momento inspirar profundamente, nos envolvendo na energia da casa, buscando sentir a presença dos nossos mentores, todos aqueles que nos assistem e todos os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que vieram conosco, aqueles que já estavam na casa, também aguardando para esse momento de bate-papo. Que nós possamos absorver aquilo que tivermos que receber daqui dessa casa, desde a palavra física até a intuição. Que o Mestre Jesus, com a tua misericórdia divina, acolha as nossas necessidades físicas, morais, psíquicas. Nós possamos sair daqui, repletos do teu amor, da tua paz, e mais, que possamos doar, transmitir tudo aquilo que aqui recebemos. Que assim seja e assim é, graças a Deus. Gente, o tema que eu escolhi para conversar com vocês essa noite é a associação do livro Pensamento e Vida. Vocês conhecem esse livro? Eu confesso que eu nunca havia lido esse livro. E aí, eu fico sempre pesquisando no YouTube umas palestras e umas coisas assim, e eu vi um cara falando sobre esse livro, e eu baixei ele, e aí eu comecei a ler e eu achei ele incrível, né? Ele é de 1958, mas o negócio é tão louco, tão futurista, que você fala assim, meu, é impossível, né? Você pensar que Chico Xavier, né, psicografou uma coisa, isso é riquíssimo, gente, acho que todo mundo precisa ler. Eu fiquei apaixonada, dá para baixar gratuitamente na internet, e aí eu escolhi esse tema associação, primeiro porque eu gosto muito de estudar, que eu entendo algumas coisas, mas outras ainda são muito, tá tudo muito submerso para mim, e eu acho que é bem interessante, vai dar pano para manga. E se conseguirem acrescentar alguma coisa, montar uma história, assim, pode colocar, porque a gente enriquece, né? Então vamos lá. Outra coisa que, assim, também, eu normalmente não faço textos em palestras, mas assim, é tão complexo que aí eu até coloquei o texto aqui pra gente ver. Vocês não vão conseguir ver porque tá sem o revelador, mas aí eu vou lendo aqui. E Emmanuel começa da seguinte maneira: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Só isso aqui já daria uma palestra, né? Então, assim, olha que interessante que é isso. Então ele fala, se nós conseguíssemos enxergar, vamos trazer isso para a nossa linguagem, as formas de pensamento que nos permeiam, né, nós seríamos muito mais felizes e escolheríamos muito melhor as nossas associações. Quem aqui poderia me falar o que é ressonância? Quando eu falo assim, ressonância, o que vem na sua mente? Umas ondas. Tudo aquilo que ressoa, né, entra em comunhão, certo? Vamos raciocinar assim. Então, quando eu ligo o rádio, se eu quero ouvir a 89, por exemplo, eu tenho que sintonizar no hertz dela, né, para que ela, em ressonância, toque lá no meu rádio. É isso que a gente tem que fazer. E nós estamos em constante associação, 100% do nosso tempo, né? Quer nós estejamos encarnados, quer não. Porque tudo é uma coisa só, né? Muda a frequência, muda a vibração, mas nós nos associamos. Um processo que a gente chama, já que a gente está falando, não tem muito, gente,
apesar de ser de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, não tem muito de religião aqui. Isso aqui é muito mais ciência do que religião. Mas, já que a gente está aqui no Centro Espírita, vamos falar sobre um processo obsessivo. O que é um processo obsessivo, trocando em miúdos? Eu entrei na frequência, né, daquela informação, daquele espírito, daquele obsessor, o que quer que seja, e aí então eu vou aceitando as informações que me são passadas. E dentro do processo obsessivo a gente sabe que tem vários níveis, né? Mas enfim, a verdade é que eu me associo com ele e as comunhões de ideias são tamanhas que tem casos que é tudo uma coisa só. A gente não sabe quem é quem é o obsessor, quem é o obsidiado, né? No meu caso. Né? Mas então vamos continuar. Ó, ele segue assim. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, que é interrogação, né, pergunta, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. O que ele quis dizer? Que tudo que acontece no microcosmo, dentro da nossa célula, é exatamente o que acontece no macrocosmo. Isso é lindo. 1958, até arrepio, né? Então, assim, não tem nada, essa ilusão que a gente tem de separatividade é o grande inferno da nossa vida, né? É a gente acreditar que existe, de fato, essa separação. Então, se a gente pega uma célula, né, vou falar até de célula, que já é até maior do que muita coisa que a ciência descobriu. Então, você pega uma célula, ali está contido o cosmos, tudo ali. Então, está tudo acontecendo aqui dentro agora. Não tem separatividade, né? Se a gente começasse a desfolhear, né, se nós fôssemos colocados numa câmara e aí nós pudéssemos ver todos os nossos corpos, né, a gente veria que fica tudo assim, olha, num movimento constante, né? Vocês já ouviram falar em Bárbara Brennan? Já conhecem? Ela escreveu, ela tem uma tríade de livros, eu até ganhei um agora. Ela tem um que chama, o primeiro dela é Mãos de Luz. Esse que eu ganhei eu esqueci o nome, mas assim, qual que é o objetivo dela? Vale muito a pena pesquisar também, e consegue baixar os livros dela também gratuitamente. Então, ela trabalha toda essa questão dos nossos corpos, desde o mais sutil até o mais denso. E ela explica numa linguagem muito simples quem somos nós, né? Tudo aquilo que a gente gostaria de entender, de construção, as camadas do nosso corpo, de que forma a gente está ligado, né, a tudo, ela explica nesse livro. Mãos de Luz é o primeiro, vale muito a pena, né, sobretudo para quem trabalha em centro espírita, para quem dá passe, é essencial, é como se fosse uma Bíblia. Precisa ler para entender essa questão energética, como é que funciona. Então ela explica de uma forma científica, mas muito clara, sabe assim, muito pedagógica, como é que funciona tudo isso. Como é que entra a energia, passa por você, como é que sai, como é que o paciente recebe, e se no momento do passe realmente a cura se estabelece, e quando se estabelece, por que ele melhora e por que não melhora. Então é um livro completo. Mas voltando, se nós pudéssemos ver os nossos corpos todos, então a gente veria que nós estamos ligados. É como se fosse um emaranhado só.
Então, quando eu passo, assim, eu passaria por ele, né, por ela, tudo, nós estamos numa teia. No final de tudo, só resta informação. Nós somos informações, né? Terminações, vamos imaginar assim, como terminações nervosas do Criador, que é também outra coisa maravilhosa, né? Vamos continuar. Aí ele fala assim: no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Vamos falar agora da nossa convivência em sociedade. É tão difícil, né, gente? Extremamente. A começar pela nossa casa. E aí, quando a gente pensa que a gente convive exatamente com as pessoas que a gente precisa conviver, né? A gente ouve muito isso. Ah, você vive com as pessoas que você precisa conviver. Tudo bem eu raciocinar do ponto de vista que eu encarnei na família que eu precisava reencarnar. Mas será que é sempre assim? Porque se fosse assim, não existiria aquele familiar que vai para longe e nunca mais volta. Será que ele tinha realmente que estar ali? Eu me questiono muito sobre isso. Né? Será que ele tem realmente que nascer e aí ficar com naquele núcleo o tempo inteiro? Vamos pensar numa outra teoria, que é aquela que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Nós somos a soma de tudo isso. Então, olha que interessante. Isso quer dizer que eu atraio o semelhante. O semelhante em quê? Em ressonância. Dentro de um casamento, nós estamos casados porque de alguma forma a gente ressona, né? São ondas que vão e vêm, a gente vibra. E essa dança está agradável. Quando chega um momento em que isso sai dessa vibração, o que acontece normalmente? Esses dois se separam. Então isso quer dizer que nós não estamos mais vibrando nessa mesma frequência, né? Destoou, a gente diz assim, começou a não dar tão certo. Em sociedade acontece isso também. Não tem aquelas pessoas que a gente bate e fala assim: nossa, parece que eu conheço você há anos. Nós estamos nos conhecendo agora. Olha que sintonia. Por outro lado, também existe aquela pessoa que você olha e fala: nossa, não fui com a cara. Você nunca nem conversou com a pessoa. Às vezes você olha e fala assim: não fui com a cara de fulano. E não vai, né, gente? Não tem como. A pessoa não desce. E é engraçado que parece que é aí que a pessoa quer fazer amizade. Não é? Aí quer virar colega. E é tão complicado, porque na verdade nada aconteceu. Né? E o espírito adora falar: ai, é coisa de outra vida. Será, gente, que tudo é coisa de outra vida? Né? O espírito, ele tem mania, tudo é obsessor ou é questão de outra vida. Às vezes não é, né? Às vezes é só realmente frequência que não tá legal, não tá batendo. E pronto. Porque quantas vezes também já aconteceu de você começar a conversar com aquela pessoa que você achava um pé no saco, e você fala: gente, não é que ele é legal? Né? Começou ali a ficar: olha, tá gostosinho aqui, e aí pronto, isso se resolve. Muitas vezes, é muito, nossa, isso pode acontecer comigo várias vezes. Assim como eu sei que pessoas também olharam pra mim e falaram: meu Deus do céu, essa mulher não me desce. E depois virou super minha amiga. Então, né, porque eu sou um amorzinho. Mas então, é tão importante a gente pensar nessa questão de que a gente sempre vai atrair aquilo que a gente vibrar. E aí, como é que a gente faz para mudar? A gente tem que virar a chave, né? Mudar essa frequência, porque tudo na vida gira em torno disso, só tudo é frequência, né? E esse mouse é uma frequência, essa mesa ela é uma frequência,
E aí, dependendo do nível da frequência, do estado da frequência, ela vai ser mais ou menos densa, mas não tem diferença. Tudo é frequência, né? A frequência, na verdade, ela é a música, o Espírito de Deus. Eu fiz um curso no ano passado em que a gente estava estudando sobre... eu pus todo mundo doido lá em casa porque eu queria mostrar para todo mundo, né? Um negócio tão louco, né? Quando você descobre os negócios que acha muito interessante, você quer partilhar. Que foi sobre a sequência de Fibonacci, né? Como que tudo se forma. Você estudou isso? Como que tudo vai se formando no universo. Desde da sementinha, né? E da plantinha que vai nascendo. A samambaia, por exemplo, ela não é toda enrugadinha, assim? E aí ela vai abrindo, abrindo. Gente, tudo no universo nasce assim, inclusive nós, o embrião. Aquilo é lindo e tá lá na internet gratuitamente pra gente olhar, porque depois que tinha apresentado, né, foram passados links pra gente falar, olha, acessa aqui, acessa aqui, acessa aqui, tá tudo lá no YouTube. E então essa sequência de Fibonacci, ela vai mostrando como tudo na vida é matemática, gente, cientista matemático explicando como é que tudo acontece, como é que tudo se forma. Tudo. E é lindo. Mas para isso também existe uma frequência. Tudo, absolutamente tudo é frequência. Daí a importância de buscar um momento meditativo. Hoje isso está tão na moda, né? Falar sobre meditação e tudo, mas a verdade é que nós não sabemos meditar. Quando fala em meditação, muitas pessoas logo pensam nos monges, nos budistas, e que meditar é muito difícil, porque como é que eu vou meditar, tem que ficar sem pensar. Não tem nada a ver com isso, na verdade. A meditação, ela é o mais profundo estado de consciência e presença. Essa é a meditação. Alguém aqui já praticou yoga ou meditação? Não é? Na yoga a gente aprende. Meu primeiro contato com a meditação foi na yoga, como eu falei. É o profundo estado de presença. Você está tão presente que a mente não interfere. Essa é a verdade. Porque a mente, ela pensa o tempo inteiro. O papel da mente é pensar, né? E ela faz isso como sistema de defesa, para te proteger, porque é o papel dela, enfim. Mas, quando a gente consegue entender o processo meditativo, que na verdade ele é você primeiro tomar consciência da sua respiração, depois do seu corpo, depois você se sente parte de tudo, e depois você entende que você não é esse corpo. E aí nesse processo meditativo você vai entrando nisso, e você percebe que tudo está em contato com você, você sente o ar, você se sente emaranhando com o ar. Mas só quando você entra nesse estado, nesse ponto zero, de conseguir livrar toda a mente, esvaziar a mente, que você acessa todo o conhecimento do universo. De onde vocês acham que vem o nosso conhecimento? Tem que partir de uma fonte. De onde que vem o conhecimento, Anselmo? Não tinha difícil essa. Não, vou colocar a resposta. De onde que vem? Bom, se a gente for pautar na questão de que a gente não tem consciência do todo, a gente vai focar naquilo que você buscou estudar, né? Agora, nessa questão de interligação completa, eu sinceramente não sei. Já aconteceu assim de vocês pensarem, ou dar uma resposta, ou eu não estou falando assim de você dormir pode ser também, você dormir e acordar com aquela resposta porque o seu mentor te deu, porque você foi buscar, falando você acordado, alguém te perguntar alguma coisa, ou você está com alguma coisa para resolver e vem a ideia. Já aconteceu. Ou então você fala assim, gente, como é que eu sei disso? Eu nunca estudei isso. Aí você pode falar assim, o seu mentor soprou. Pode ser também. Mas nem sempre é o mentor que sopra. Nós acessamos esse conhecimento. Acessamos. A gente tem um computador e tem uma internet. Quando você quer acessar o Google, a informação não está lá numa nuvem. Hoje em dia a gente fala de nuvem, né? Eu não entendo essa questão dessa nuvem direito, mas eu sei que tem a nuvem lá com todas essas informações. Então, essa nuvem, se nós temos essa nuvem cheia de informações aqui que a gente consegue acessar, se nós temos o Google, gente, o que sobra para o universo?
Então, a verdade é que nós acessamos essas informações. Todas as informações, elas já existem. E a gente acessa, porque a mente, ela é não local. Ela não tem a percepção de espaço-tempo. Logo, ela não é como o nosso corpo, por exemplo. Nosso corpo é local, nós estamos aqui, esse corpo físico. Mas nós, enquanto espírito, nós somos não locais. Porque quando a gente dorme, a gente não acessa outros planos, né? A gente fala em planos, mas hoje em dia a gente tem tantas outras linguagens, esferas, enfim, a gente acessa tudo isso, a gente vai para tantos outros locais. Então, enquanto espíritos, nós somos não locais. O nosso corpo é local, a mente também é não local. A gente não vai para o passado, o único lugar que a gente nunca está é no presente. Mas a gente não vai para o passado e para o futuro o tempo inteiro? É não local. Então essa não localidade da mente, que Einstein conhecia muito bem, e ele mesmo falava, né, gente? Einstein, aquele poço de conhecimento, ele acessava. O trabalho dele era ficar sentado, igual vocês estão aí agora, raciocinando. Ele entrava em contato, meditava do jeito dele, e ele acessava esse conhecimento. No que ele acessava, ele ia lá e testava. Ele mesmo falava isso. Basta pegar lá os textos. Era isso que ele fazia. Olha o trabalho. Né? E ele deixou um monte de coisa pronta aí pra gente hoje fazer essas cacas que a gente faz com toda essa informação. Eu estava lembrando hoje, através de uma palestra do Hermínio Miranda, que tem um livro chamado Memória e o Tempo. E ele falava mais ou menos isso com outras palavras, porque ele fazia exercício constante de regressão em memória, né? Então ele fazia testes fantásticos, tanto com regressão como progressão. Aí perguntaram para ele sobre a questão da localidade do espaço-tempo. Ele falou, não tem. Não tem. Quando você está em trânsito, eu vou usar esse termo, você não tem essa percepção de passado, presente e futuro. É tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Ocorrem assim, você mais ou menos tem uma noção que foi para lá ou para cá. E você dá essa indicação. Porque a mente é fora de série. Semana passada eu ainda comentei com ele, eu estava estudando e eu comentei com ele, eu falei, gente, é tão louco essa questão, porque a ciência, ela testa isso hoje, né? Não na sua totalidade, mas ela testa, porque a ciência é a ciência, né, gente? Ela tem que comprovar, para depois soltar isso e ainda assim, né? Mas ela já aceita a questão de que nós existimos em vários planos ao mesmo tempo. Não é maravilhoso? Eu não quero conhecer esse outro eu em outro lugar. Eu acho isso incrível. Nós estamos existindo, porque a gente fala assim, extraterrestre. O que é um extraterrestre? É um ser que não é da Terra. Nós também não somos daqui. Nós estamos aqui. Então, extraterrestres somos todos nós. Né? Mas nós existimos em várias realidades ao mesmo tempo. Haja visto isso que a gente chama de déjà vu, né? O que é isso? É uma percepção? Essa percepção, nossa, mas parece que eu acessei alguma coisa, já entra nisso também. Nós existimos em vários locais ao mesmo tempo, em vários planos ao mesmo tempo. Então, isso aí também é informação para uma palestra de 35 horas depois. Mas tudo isso está muito, muito ligado, né, gente? É importante, não só dentro da doutrina espírita, mas dentro de qualquer religião e até para conhecimento de mundo e de nós mesmos, a gente buscar o maior número de informações possível sobre tudo, para a gente entender, porque abriu-se, né, um portal e aí está todo mundo muito louco em busca disso, né? E cada mais dia tem gente meditando e querendo informações e se tratando de formas diferentes, que não só com medicamentos alopáticos e buscando, porque a gente realmente está entendendo que tem que ter uma coisa muito maior do que isso. E se tem, eu preciso buscar me associar. Voltando para a nossa palestra.
né? Porque a minha vida, ela vai sempre ressoar de acordo com o que eu estiver fazendo nesse exato momento, porque é o agora que eu tenho só, né? Então, eu sempre brinco assim, que tem gente que fica louco para ir em cartomante e saber de... Eu tenho uma aluna, gente, que ela é cliente fiel de uma astróloga. E ela vai religiosamente, e se a astróloga fala para ela, na quinta-feira você tem que usar só verde e amarelo, ela vai e usa verde e amarelo, porque ela acha que é o que vai dar certo. Então, gente, não tem erro, não tem mistério. Se nós quisermos saber como vai ser o futuro, é só a gente ver como é que a gente vai agir agora no presente. É tão simples, mas a gente não quer o simples. A gente quer aquilo que venha enfeitado, aquilo que alguém explique para nós. A gente quer que as pessoas resolvam os nossos problemas, quando na verdade não é assim que vai acontecer. Outro dia eu estava assistindo também, buscando uns estudos, achei interessante o quanto que está se falando sobre oração quântica, né? Que é a nova maneira de você fazer as suas orações. Fala que a gente só faz orações pedindo, quando na verdade a gente deveria fazer orações agradecendo. Por quê? Porque aí a gente entra na frequência daquilo que a gente deseja. Se eu falo, por exemplo, que peço para Deus me ajudar porque eu estou precisando muito de dinheiro, é até o exemplo que ele deu lá no vídeo. Então, qual que é a mensagem, qual que é a frequência, né? Ai, meu Deus, me ajuda, eu estou precisando tanto de dinheiro. E eu coloco tanta emoção nisso, tanto sofrimento, e eu vou reverberando, o que volta para mim? Mais sofrimento, mais falta de dinheiro, mais tudo. Então, é bem interessante também. Quer dizer que está tudo certo? Não, mas acho que vale a pena a gente pensar de uma outra forma. Sair de dentro da caixa. Porque aí a gente para de colocar Deus como obrigatoriedade de resolver todos os nossos perrengues, né? Porque, gente, nós nascemos prontos, né? Nós temos todas as informações, tudo que a gente precisa para se resolver sozinho. Então nós somos, na verdade, para Deus, coitado, aquele filho que com 40 anos não sai de casa. Que os pais estão lá tendo que sustentar, lavar o prato que ele come. É isso, porque ele não consegue andar com as próprias pernas. Então, a partir do momento que tudo que a gente precisa, a gente pede para Deus, né? E não, peraí, tudo bem, Deus me dá o sustento, mas o que eu posso fazer para eu mesma resolver essa situação sem que eu precise ficar 2 anos dentro do centro espírita fazendo um tratamento? Sem que eu fique 30 anos lá com o meu psicólogo. Eu também tenho um outro exemplo de aluno, pasmem, eu dou aula para essa aluna desde que ela tinha acho que 6 anos. Ela acabou de ir aí, tem uns 2 anos, pro Canadá, com 21. Ela fazia aula de inglês comigo, mas ela estava com o trabalho de psicólogo esse tempo todo. Gente, vamos viver anos, né? Porque assim, você pega aquilo e aí você fica servindo a muleta pro resto da sua vida. Então a gente precisa de fato tomar as rédeas da nossa vida, né, gente? E fazer uma autoavaliação, questionamento. Não, peraí, né? Minha vida tá indo assim. Quando tá indo muito bem, a gente não questiona nada, né? Mas aí quando não tá indo tão bem, a gente reclama, pede ajuda para Deus, ou então fica nas costas de um parente. Espera aí, né? Chega um momento em que a gente precisa crescer, a gente precisa desabrochar. E quando a gente busca se afinizar com aquilo que de repente vai nos impulsionar, isso significa às vezes deixar muita coisa para trás. Deixar crenças, deixar lugares, deixar pessoas, né? E as coisas, elas automaticamente vão se afastando também. Porque tudo aquilo que não ressoa com o que você está dizendo, ou não chega até você, ou se afasta. O exemplo que o Anselmo deu agora há pouco sobre os trabalhos aqui, reflete muito isso também, né? Vai estar aqui quem tiver que estar, quem estiver pronto para esse novo molde.
né? Onde é uma casa questionadora, que tem os seus argumentos, que não aceita tudo conforme está escrito só porque, mas foi Emmanuel que escreveu, tá tudo bem. E eu quero questionar. Ixi, gente, quantas vezes eu questionei Kardec? Nossa, várias vezes. Porque eu achava que ele estava errado? Não, mas porque daquele jeito não soava legal para mim, entendeu? Porque eu achava que não tinha que ser só daquela forma. E questionei. E tá tudo bem, não entrei em conflito, a gente convive bem, né? Só que tem coisa que não ressoa para mim. Então é importante tudo isso. Só que você tem que ter um posicionamento firme. Do contrário, você vai na multidão, você vai com a manada, e com a manada nem sempre é legal, né? A gente precisa sair do morno. Então acho que o mais importante, né, é a gente entender que a gente vai sempre atrair, de fato, aquilo que nós também estivermos raciocinando. Certo? Aqui ele fala assim, olha, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Perdão. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de empatia. É isso que a gente falou. Quando a gente está assistindo um comercial, ou um filme, ou uma novela, o que quer que seja, a gente consegue captar aquela emoção. Ou a gente sente muita raiva do personagem, ou a gente chora parecendo que aquela história é nossa, né? Eu choro muito à toa, qualquer coisa. Eu entro assim na frequência muito fácil. Eu sou dominada muito fácil. Então, olha que coisa mais interessante. Quando a atriz ou o ator está ali, quando a personagem está sendo interpretada, obviamente a pessoa dá tudo de si. No que eu dou tudo de mim, toda essa emanação chega até você, lá do outro lado. Olha que louco isso, gente. O negócio está lá gravado, o filme do Tom Cruise foi gravado em 2015, chegou aqui no Brasil agora em 2018. Ele nem lembra mais que ele fez esse filme. A gente está assistindo e está chorando. Mas como? Se não está acontecendo na mesma hora. Ele está na casa dele, você está assistindo o filme e você captou aquela emoção, como? Por quê? É uma pergunta, gente. Porque é impermanente. Não é louco isso? É muito louco, fica pairando, gente. É igual quando você tem uma memória, né? Que vem assim, recordar não é viver. Se aconteceu uma coisa muito boa 10 anos atrás, você lembra agora, vem aquela emoção, parece que acabou de acontecer. E não. Olha como tudo é vivo. E da mesma forma, quando alguma coisa te irritou, às vezes você está comentando com uma pessoa que fala, mas fulano, olha, um ex-namorado da minha bisavó, fiquei sabendo de uma história dele, e aí você começa a contar, te contaram uma história que você não conheceu, mas vem a raiva, se tivesse na sua frente, você matava ele de novo. Né? Então, olha que coisa, gente, como a gente tem muito material que a gente precisa aprender sobre nós. Não para a gente dominar, porque eu acho que esse termo ele é errado, mas quando você se conhece, você trabalha muito melhor as suas emoções, a sua relação primeiro com você mesmo e depois a sua relação com o outro. E aí, você tem material suficiente para dizer sim, sim, não, não. Do contrário, a gente só aceita, né? E vai recebendo tudo o que vier. E não é assim. A gente tem que escolher as pessoas com quem a gente caminha. Diga-me com quem andas, direi quem és, né? O que você está ressoando? Quem que você está atraindo? E aí, quando chegar um problema,
ou uma doença, ou alguma coisa, a gente se fazer esse questionamento. Por que que eu criei isso? Porque tudo nós criamos. Por que que isso precisou chegar para mim? Por que que eu fiz essa associação de tal maneira que aquela emoção se cristalizou em doença no meu corpo? E a outra pergunta também é importante fazer. Nossa, como está tão bom para mim, né? Quanta felicidade, quanta coisa. Peraí, deixa eu pensar, o que é que eu fiz de tão direitinho nessa lição de casa que eu quero fazer sempre? Porque aí vai acontecer. Essa questão de que a gente veio aqui, que isso aqui é um plano de provas, expiações, gente, isso é muito pesado. Tudo bem, é prova e expiação, mas a gente não tem que sofrer. Onde é que está escrito, gente? Onde é que está escrito assim, ó, filho de Deus, você vai para a terra para sofrer? Não está escrito isso em lugar nenhum, não aceite isso como verdade. Aqui é um plano de provas e expiações, no sentido de que nós vamos viver de acordo com aquilo que a gente ressoou lá atrás, em outras vidas, enfim. Que a gente vem para entrar em comunhão. E a partir daqui evoluir. Mas não para sofrer. Eu não aceito isso, gente. Porque eu estou aqui para sofrer de jeito nenhum. O sofrimento vem e tudo, mas não é o meu papel aqui. O meu papel é crescer, evoluir e contribuir para que a vida do outro seja mais leve, seja melhor de alguma maneira. E a gente precisa tomar muita consciência do nosso papel, né? Do que é que nós estamos, por que é que nós estamos aqui. Quem somos nós é uma pergunta muito difícil de responder agora. Mas, quando a gente sabe, entende que a gente não está aqui para o sofrimento, já é uma grande coisa. Né? E se nós estamos aqui nesse universo imenso, alguma importância a gente tem. Então que a gente consiga fazer associações melhores no sentido de escolhas para a nossa vida, desde o que a gente vai comer até o que a gente vai falar. Né? Nós somos muito reativos. E com isso, a gente mexe muito numa frequência que é tão harmoniosa, né? A gente faz muito esforço na vida, essa é a verdade. Eu adoro citar a natureza como exemplo, porque eu falo sempre assim, a folhinha, ela cresce sem nenhum esforço. A grama, ela não sente dor para crescer, ela simplesmente cresce. Ela acredita no movimento do universo, e aí ela cresce. O passarinho, ele não tem esforço nenhum para ele voar, ele só abre a asa e voa. Né? E nós vivemos esse perrengue. O relógio toca 6 horas da manhã na segunda-feira e você fala, meu Deus do céu, que vida desgramada. A gente vive com esforço. Né? Tudo que a gente faz, e aí chega sexta-feira, ai, que maravilha, sexta-feira. Pra quê? O que tem tão interessante? Mas e o que tem tão interessante na sua sexta-feira? Você está se lembrando, só não trabalhar? A gente trabalhar é maravilhoso. Né? Então a gente precisa ficar pensando, você quer... Oi? Trabalhar é bom, levantar cedo. Levantar cedo que é ruim, né? Mas a gente coloca problema demais onde não tem. Como a gente diz lá no interior, que eu sou do interior, a gente fica caçando pelo em ovo. Né? Leva com naturalidade. Então, tudo que a gente realmente não tem como transformar, né? Não, tudo bem, as coisas são como são. E aí eu faço o que eu posso, tem que trabalhar. Eu ainda não deve existir um outro meio, mas eu ainda não consegui. Não foi apresentado ainda. Não, pra mim ainda não. Então, ainda vamos trabalhar, né? Mas que não seja sofrível e que a gente consiga fazer escolhas, sempre as melhores, independente do que seja, né? O que é melhor pra mim, não é pra ele, não é pra você, enfim. Mas que a gente faça sempre escolhas, entendendo que só vai chegar até nós aquilo que nós atraímos. E ponto, né? E aí fica a minha dica pra vocês. Aqui a gente viu só um trechinho, mas fica aí a minha dica porque vale muito a pena, gente. É um livro bem legal, tá bom? Vocês vão gostar, apesar de algumas linguagens, os termos difíceis, porque Emmanuel não brincava, né? Ele é ali, né? E, enfim, acho que vocês vão curtir, certo? Vocês querem colocar alguma coisa, querem contar uma história, quer dar algum exemplo? Vamos lá, tô sentindo que vocês querem. Essa parte que você falou, que a gente atrai as pessoas,
e fica na mesma vibração e a gente tem que saber o que é melhor pra gente ou não, nossa, isso faz muito bem. Faz muito bem. O que eu sinto com X pessoa, o que eu sinto com Y pessoa. E eu poder ter a maturidade dos meus 40 anos, né, quase, de poder escolher. Não é lindo isso? É muito bom. E assim, porque quando a gente é mais jovem, né, a gente fala, quanto mais melhor, vamos ficar louco. Não é assim. Depois, tudo bem, eu sofri um pouco pra chegar nessa parte. Eu escolhi não ter mais umas amizades. E depois disso, minha vida melhorou num grau, assim, de leveza, de respeito. E uma coisa que eu sempre falo é que, assim, a gente amizade, amor, família não, que a gente tem que ser mais. Mas amizade, amor, a gente tem que ser natural. É natural, não é uma coisa, você vai ser minha amiga, você não vai, você vai ser meu marido, você não vai. Não, é natural, é a frequência, a ressonância, é muito mais gostoso. Com certeza. E é isso que eu tô passando agora, que é muito bom. A gente poder escolher e respeitar nosso espaço, nosso coração, respeitar quem entra no nosso coração, na nossa vida. É muito legal. Eu tô muito feliz ultimamente, né, mãe? E não quer dizer, por exemplo, tem uma pessoa me convidou para ir na casa dela, mas eu sei que eu não vou me sentir bem lá, ou pela pessoa, ou pelo lugar. Eu simplesmente falo não. E não vou. Saber falar o não. Isso, e você fala não. Você não precisa agredir a pessoa, Nem com palavra, explicar muito. nem explicar nada. Nem explicar muito, não, você não tem que explicar nada. Não vou. Você me desculpa, mas não. Né? E isso não significa de maneira alguma, é isso que a gente não sabe entender muitas vezes, que você não gosta da pessoa. Não é isso. É que você não se sente bem ali. Você não se sente inteiro ali. O ser humano, ele é muito mimimizento. Tudo ele leva para o lado pessoal. Se te fecha no trânsito, você fica... Gente, a pessoa nem te conhece. Ele fechou no trânsito porque não te viu, ou porque é o jeito dele mesmo, ou sei lá. Sabe? Simplesmente afasta um pouco, deixa ele passar e segue a vida. Tudo a gente leva para o lado pessoal. Se você vai no supermercado e a caixa não te respondeu do jeito que você queria, você acha que é com você. Gente, você é importante para Deus, mas você não é o centro do universo. Não é pessoal, né? Então você não dizer não para a pessoa, não quer dizer que você não goste dela. Pode até ser sim, vou com a sua cara pronta. Mas assim, não necessariamente você não gosta da pessoa, você simplesmente não quer estar ali, você não quer pertencer àquele momento. E aí você não vai. Isso também é liberdade. Você pode fazer isso amorosamente. Você está onde você se põe. Sempre, né? E antes disso você fica feliz, né? Uhum. É isso que eu queria falar. Muito bom. Bacana. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Não, tá bom, bacana. Então faz a prece pra gente, Fácil, já que você pediu assim. por favor. Então tá. Eu vou fazer. Então é isso. Vamos elevando, mantendo o pensamento em Deus. Agradecer mais essa noite que a Kelly nos oportunizou. Excelentes reflexões. Que com tudo isso possamos levar para dentro dos nossos lares o pensamento do quão é importante nós olharmos para dentro de nós com uma clareza grande, aliás, e serenar os nossos corações e fazer as reflexões necessárias para que nós possamos realmente entender as nossas motivações, as nossas limitações e principalmente ter a certeza e nos aceitar que nós não somos pessoas lineares o tempo todo. Mudamos de frequência de pensamento, alteramos o humor e que esse reconhecimento ele é muito salutar para que a gente possa ter um convívio pacífico com os outros e conosco mesmo. E nesse sentimento, nessa percepção de vida, possamos dar por encerrado as atividades dessa noite tranquilos.
na certeza que cada vez mais podemos aplicar essa autorreflexão e autoconsciência em nós mesmos. Que assim seja. Muito bem. Você deu o exemplo do espírita, ele espiritualiza tudo, né? Eu tenho um colega evangélico que ele fala que o problema do evangélico é que ele espiritualiza tudo, né? Não é nada com ele, é espiritual, é o demônio. E o espírita, ele espiritualiza tudo também, né? Tudo. É o obsessor, é isso, é o cão, menos ele mesmo, né? Romantiza demais, não é? E isso também é culpa do diálogo perpétuo que existe entre os espíritos. As pessoas não conseguem passar de outra forma. Então, por exemplo, assim, uma vez eu ouvi um amigo dizendo que uma colega dele foi passar num atendimento fraterno e o atendente fraterno falou assim: você está com você está com um obsessor há 20 anos. Né? Aí eu ouvi assim, eu falei, caracas, né? Se o cara me fala um negócio desse, eu falo, fala pra esse maluco entrar na fila, porque tem nego há muito mais tempo me acompanhando. Mas brincadeiras à parte, não tem como eu estar na mesma sintonia 20 anos com o mesmo espírito, não tem como. A gente muda constantemente, não muda? Se a gente não consegue manter a linearidade num dia, imagine em 20 anos. Então, às vezes a pessoa acha que tem um pouquinho de conhecimento doutrinário a respeito de algo e lança uma besteira, deve dar uma grande besteira, né? E isso vai fazer com que as pessoas que estejam na periferia fiquem doidas, né? Aí vai fazer tratamento de 20 anos, né? Vai fazer tratamento de psicólogo 20 anos, 15 anos, e por aí vai,